Eu queria pontuar uma coisa sobre essa questão da apreensão dos fuzis. A gente vê cada vez mais os bandidos ficando armados até os dentes em nível militar, né? Acho que nem os militares brasileiros às vezes têm acesso à quantidade de munição que esses bandidos têm. E, ao mesmo tempo, a gente vê um proativismo político, ideológico, querendo desarmar o cidadão de bem, querendo acabar com a flexibilização que se está dando, que as pessoas tenham acesso a armas para a sua legítima defesa. Então, antes de começar a pensar em boicotar o direito à legítima defesa do cidadão de bem, que a gente já não tem, que está tentando retomar agora nesses anos, vamos se preocupar em desarmar bandido, em deixar de dar privilégio a bandido, em deixar de impedir ações policiais. A gente até conversou isso bastante semana passada aqui, como é desigual, desproporcional a força que os bandidos têm diante da polícia, principalmente pelas ações judiciais que boicotam, que prejudicam as ações policiais. Então fica aqui essa lembrança que a gente vai escutar muito essa semana, vai escutar muito daqui pro final do ano, esse ativismo contra a liberação, né, do porte de arma legal do cidadão de bem, e não se vê tanto ativismo assim para se tirar as armas das mãos dos bandidos. Cris, eu concordo com você na maioria dos pontos que você levantou aí. Eu só queria enfatizar o seguinte: a imensa maioria dessas armas que estão na posse dos bandidos hoje são armas que em algum momento foram legais. Né? Não, tem muito contrabando de armas. Tem sim, mas uma maior parte. Essas de grosso calibre. A boa parte, a maior parte, você sabe definir a quantidade de maior parte das armas. Quanto é a maior parte? 60%? Daqui a pouquinho no intervalo eu vou resgatar aqui dados pra gente resgate. Porque a gente vive escutando. São armas que têm origem legal, que foram roubadas, que foram desviadas, que por alguma razão acabaram entrando aí na clandestinidade. Então existe essa preocupação quando, por exemplo, um decreto presidencial vem liberar aí pra pessoa comprar 6 armas. Né? Uma coisa é legítima defesa, outra coisa é pra que ter 6 armas, por exemplo? Qual é a finalidade? Direito a ser defesa. Se o cara mora numa fazenda que é grande. Qual é a finalidade de você ter uma liberação pra legítima defesa de tantas armas assim, 6 armas? Como é que você se defende de um cara mal com uma arma? Não, com a arma, então, Cris, agora 6 armas tem necessidade? Qual é a finalidade disso? São armas que muito possivelmente depois, se não houver uma fiscalização clara, podem cair aí na criminalidade. Como é que você se defende de 6 caras maus com 6 armas? Cristiano, uma pessoa precisa ter 6 armas? Você tá usando aí de várias pessoas usando armas, né? Olha só a discussão que você tá levando a coisa. A gente tem um problema de liberação para que o cidadão de bem tenha a sua legítima defesa com um equalizador chamado arma. Aí você tá questionando se o cara tem 6, 2, 10. Eu sei lá qual é a necessidade do cara, Tiago. Se o cara mora numa fazenda ou se ele mora num campo perigoso e ele tem as pessoas que moram com ele, não pode estar com arma também para se defender. Então se restringe para alguns casos pontuais específicos. Não existe a ideia da legislação é essa, Tiago, é que as pessoas tenham legalmente o teste, a aptidão, a liberação dentro do próprio Exército, a questão da Polícia Federal. Se o cara quer 30 e ele tem capacidade, responsabilidade e é atestado que ele tem condições de ter 30, deixa ele ter. Olha só. Eu acho que essa discussão aí de quantidade é só para fragilizar o que a gente tem defendido, que o cidadão de bem tenha direito a ter legítima defesa por ele, né? O que eu sei é que quando criaram o Estatuto do Desarmamento, né? E houve toda aquela pregação de que iam desarmar a população, justamente nesse discurso que o Tiago aqui reforçou, que, porque os bandidos roubam as armas das pessoas de bem e acabam ficando, né, armados. E aí resolveram desarmar a população com a garantia de que o Estado ia garantir a nossa segurança, que não precisava que o cidadão estivesse armado para a legítima defesa. Resultado, desarmaram a população, o povo de bem, e os bandidos estão cada vez mais armados. E não venha me dizer que roubando arma da população de bem que os bandidos estão se armando, não. Existe um tráfico internacional de armas pesadas, e elas entram com facilidade no país. A gente tem visto isso há muito tempo. Então, infelizmente, o Estado não está garantindo a nossa segurança. É uma pena isso. Essas armas... Tem outra coisa que é o seguinte, o Estatuto do Desarmamento, ele veio para, de certa forma, ele não disse isso expressamente, mas ele queria realmente reduzir a quantidade de armas em circulação na mão de civis, de cidadãos. E aí perguntou para as pessoas naquele referendo de 2005 se elas eram a favor ou contra a proibição no comércio de armas no Brasil, que a pergunta não era melhor a ser feita, não. E as pessoas interpretaram de maneira correta. Se elas queriam ter manutenção do seu direito a possuir arma para a legítima defesa, ou para a legítima defesa, normalmente que é para isso que se quer um cidadão comum. Ele não se imagina, não se pode partir do princípio que ele quer uma arma para fazer alguma coisa diferente disso. E o resultado foi esmagador, foi 60 e tantos %, mas mesmo assim,
o Estatuto do Desarmamento continua tendo mecanismos para restringir de forma praticamente a inviabilizar o acesso das pessoas. Eles ignoraram o referendo, de certa forma. Ignoraram, e tinha lá um dispositivo no Estatuto do Desarmamento que coloca um elemento discricionário da Polícia Federal para conceder a posse de uma arma de fogo, que é uma coisa absurda que precisa ser mudado, porque isso, eu não preciso porque justificar, eu preciso dizer que eu preencho os requisitos de conduta ilibada, de condições psicológicas de possuir uma arma, etc. Mas não pode ter elemento discricionário para que um delegado da Polícia Federal qualquer negue o acesso a uma pessoa que preenche os requisitos objetivos. Então, isso é que precisa ser mudado. E com relação a esse argumento que o Thiago Rebolo levantou, de que armas legais terminam caindo na mão de bandidos, existe essa realidade. Eu não sei dizer exatamente quanto isso acontece, mas não é um argumento, eu acho, válido para você restringir o acesso, porque tudo pode ser roubado, né? E termina caindo na mão de alguém. Assim, eu acho que é uma discussão interessante, mas hoje o que está se discutindo é realmente isso, se restabelecer o status jurídico pré-Estatuto do Desarmamento, que é isso que está se tentando fazer. Há algumas discussões jurídicas, técnicas, que são levantadas nessas ações judiciais que estão no Supremo, que valem ser analisadas, tem que ser feito de acordo com o que estabelece a legislação e a Constituição. Mas eu acho que é uma discussão muito importante. Só para trazer o complemento da informação que eu vou dizer aqui, o levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz, que faz aí levantamento a respeito da origem de armamento no Brasil, aponta que 40% do armamento hoje ilegal no Brasil tem origem de forma legal. Agora, estima-se que esse número seja maior porque mais da metade do armamento sequer pode ser rastreado. Quando essas armas ficam de posse dos bandidos, os registros, não é possível se rastrear a origem exatamente, mas rastreado, né, temos aí 40% das armas hoje na mão dos bandidos que tiveram a origem legal. E assim, vocês desvirtuaram um pouquinho o que eu falei aqui. Eu não estou colocando esse argumento como obstáculo para a ampliação do acesso ao armamento aí à população para a legítima defesa, como Cristiano falou. Agora, esse é um elemento que precisa ser considerado na hora de formular a política pública nesse sentido, inclusive para se estudar essa questão da liberação da quantidade de armamento. A gente pode até questionar a questão da legítima defesa, da pessoa ter acesso ao armamento. Agora, houve aí, inclusive de forma sem diálogo, né, sem diálogo aí com a sociedade, decretos presidenciais liberando muito, né, se flexibilizando muito o acesso a esse armamento, que pode lá na frente representar um aumento aí na quantidade de armas circulando de forma ilegal no Brasil. Eu só fiz sim, já que a gente hoje tem 40% de armas que são ilegais, que tiveram origem baseado legal, nessa instituição aí que é exato. Inclusive então, assim, a favor do desarmamento e bancada por organizações internacionais que tem viés ideológico. Eu coloquei um fator aqui de preocupação, que não acho que seja também o argumento que justifique aí você confrontar e anular toda a política que vem sendo planejada aí para a questão do armamento da população, né? Só para deixar claro. Mas é porque, entenda, quando eu sei que tô vendo se a discussão é positiva dentro da história de garantir ao cidadão legítima defesa, mas a gente tem que tomar cuidado com quem tem interesse dentro dessa balança. Né? A organização Sou da Paz, ela tem esses dados aí que ela nem garante, ela diz, é 40%, mas a gente acha que é mais. Então, isso é um negócio muito vulnerável pra gente tratar como uma coisa séria, entendeu? Tem que levar em consideração o que a gente vê em termos de violência das pessoas que não têm a condição de ter sua legítima defesa. Acho que isso é um parâmetro muito mais forte, né? Você vê a necessidade das pessoas quererem ter o direito de se defender, né, do que usar um dado de uma instituição que é proativamente a favor do desarmamento e que do lado do bandido ela não tem ação nenhuma. Cris, você acha que o dado não é correto? Busca outra instituição que mostre o contrário, que comprova o contrário. Certo, e com relação ao dado não preciso, eu fui muito claro no que eu falei aqui. 40% oficialmente confirmado de que teve a origem no mercado legal. Isso aí com dados do boletim de ocorrência, com dados da Polícia Federal. Que você começou o argumento dizendo que era a grande maioria. Aí deixa eu complementar. Aí estima-se que esse dado seja maior, já que mais da metade das armas apreendidas não se consegue fazer esse rastreamento. Então, oficialmente 40%, sendo que é possível que seja mais da metade em função de que é impossível rastrear boa parte do armamento. Esse dado eu vou concordar com o Cristiano que é frágil, porque como é que eles vão saber se mais de 60%, por exemplo, não é arma ilegal que está sendo contrabandeada? Mas quem é que está dizendo isso?
está dizendo que 40% eram armas legais que foram parar na mão dos bandidos. A outra parte é ilegal. Agora, como é que eles sabem que se só é 60% a outra parte? Se não se sabe a quantidade de armas ilegais. A quantidade das armas apreendidas, Ana. Apreendidas só. E as que continuam nas mãos dos bandidos, que não foram apreendidas ainda? Aí vocês estão querendo acabar com o que é feito em estatística no país. Mas é feito assim, né? Isso não é o que é feito em estatística no país. Isso é um órgão que ele tem viés, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, que esse povo vai jogar de estatística para convencer o que você quiser que eles... Assim, que eles quiserem que você se convença de. E vale lembrar que fuzil não entra legalmente no país, que o cidadão de bem não pode comprar fuzil. Sim. Granada, rifle de assalto, isso não entra legalmente no país. Né? E quando entra pelo exército, e mesmo assim muito mais fraco do que esse que os traficantes têm acesso. Então esse dado também é consistente para furar essa estatística que o Sou da Paz adora botar. Que o Sou da Paz adora catequizar que o cidadão de bem, que é o bandido, não pode andar armado nem a pau, porque se o cidadão de bem tiver uma arma, ele vai matar todo mundo. É isso, desarmaram a população de bem, os bandidos continuam armados e o que a população precisa é de segurança.